E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão e hoje nós vamos falar de uma coisa que pode ser bastante traumática na sua mesa de jogo, que é o TPK, também chamado de Total Party Kill. Isso acontece quando um grupo de aventureiros é derrotado, né? Seja por monstros, armadilhas ou até mesmo pela própria imprudência. Aliás, esse é o maior motivo de TPK, hein? Mas o que fazer quando isso acontece, né? Como é que a gente pode evitar que uma situação de TPK destrua a diversão da mesa? Vamos trabalhar sobre isso? Vamos nessa. Bom, primeiramente vale a pena a gente saber o que diabos é um TPK, né? TPK é a sigla em inglês para Total Party Kill, né? E é usada quando todos os personagens de um grupo de jogo, né? Eles morrem ou ficam incapacitados de uma forma que eles não podem continuar a aventura. Isso é mais comum do que parece. E eu já vi acontecer de mesas de D&D, vampiro, lobisomem, Shadowrun. Pô, acontece mesmo, tá bom? E, bom, o que causa um TPK? Às vezes pode ser só o resultado de uma batalha muito difícil, né? Outras vezes pode ser causado por escolhas arriscadas dos jogadores, né? Às vezes eles fazem escolhas arriscadas ou escolhas ruins. Também pode acontecer por decisões do mestre, como encontros mal planejados ou um vilão inesperadamente forte. E se você é desses adeptos de jogar o dado aberto para todo mundo ver, ainda tem mais um probleminha, que o TPK ele pode vir de péssimos rolamentos dos dados. Mas e aí, Betão? TPK é sempre fim de jogo, né? Não, nem sempre. TPK pode ser visto, claro, óbvio, como o final de uma campanha, mas também pode ser visto como uma oportunidade de você criar alguma coisa nova. Tudo depende, claro, do seu grupo e da maneira como ele encara as coisas. Depende da comunicação, mestre e jogador, né? E o que vocês podem fazer nessa situação. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é como evitar o danado do TPK. Até rimou, olha. Mas aí, Betão, eu tomei todos esses cuidados, meu grupo pensou bem a respeito, mas aí o TPK aconteceu. E agora? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é usar a narrativa. Porque a narrativa é uma narrativa compartilhada. Sente com os seus jogadores e pergunte o que pode ser feito, o que é que fica legal para todo mundo, né? Você pode, por exemplo, arbitrar que os personagens não morreram realmente, eles levaram uma bela surra, foram capturados e aí estão se recuperando no fundo de uma masmorra, no fundo de uma prisão, sem os equipamentos dele. Pode ser uma puta aventura boa eles saírem de lá e recuperarem os itens. Já pensou nisso? Outra opção é reiniciar o jogo com novos personagens. O mundo continua, a aventura continua, sabe? O problema vai continuar existindo e aí novos jogadores, ou melhor, novos jogadores não, novos personagens podem entrar em cena e pode para lidar com as consequências daquele TPK anterior. Pode ser que eles encontrem os restos do grupo, olha, já pensou que interessante? Ou chegando num mercador, ele encontra uma espada, o jogador encontra a espada que pertencia ao seu antigo personagem. Onde foi que você conseguiu essa espada? Ah, encontrei em tal lugar. Tal. Sabe? São ferramentas narrativas bem importantes. Tem um que eu não gosto, mas eu tenho que falar, que é o flashback ou realidade alternativa. Tudo não passou de um grande sonho. Eu já usei isso. Cara, fica um gostinho ruim na boca. O TPK foi uma visão de uma linha do tempo alternativa, ou um sonho, ou um devaneio, que permite aos jogadores mudarem suas escolhas. Velho, não muda. Os caras não vão mudar por causa de um sonho, tá? Não vão. Certo?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que fazer, na verdade, é manter uma comunicação muito clara na mesa. Será que você está sendo claro, você, narrador, está sendo claro a respeito da dificuldade daquele encontro? Né? Será que os jogadores não estão pensando que a descrição que você deu, o monstro não é bem menor ou bem menos perigoso? Se é um jogo mortal, e aí eu acho que todo jogo tem uma certa mortalidade, os jogadores precisam estar preparados para isso. Eles têm que saber que uma hora isso pode acontecer. Outra coisa que a gente pode fazer para evitar um TPK é balancear bem os encontros. A gente tem que certificar, isso aí é coisa de gente nova, tá? O pessoal da velha guarda não fazia isso. A gente tem que certificar que os desafios estão apropriados para o nível do grupo, certo? E olha, não tem nada de errado em você diminuir um pouquinho os pontos de vida do monstro quando perceber que fez cagada no cálculo do Challenge Rate, ou CR, ou nível de desafio. E, aliás, não tem uma regra muito clara para isso. Né? Você tem que fazer meio no olhômetro, meio no vamos ver na realidade como é que funciona. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção, não só você, mas os seus jogadores também, são os recursos. Né? Itens de cura, magias de cura, descanso. E como narrador você pode dar umas dicas sutis disso. Que nem na última aventura, os meninos tiveram um combate muito difícil, perderam muitos pontos de vida. Eu digo, e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês estão bem, vocês estão só o pó da rabiola. Aí disse assim, Betão, acho que a gente vai dar uma parada aqui para dar uma descansada, recuperar um pouquinho de energia. Eu disse, olha, que sabe a decisão. E uma outra maneira de evitar o TPK é dar sempre algumas opções que não sejam um combate até a morte. Você pode fugir, você pode negociar uma rendição, né? Normalmente quem não negocia nada, quem não permite a fuga são os jogadores, né? Mas é totalmente possível, isso pode dar rumos bem legais para a campanha. Mas assim, TPK pode ser uma experiência positiva, Betão? Ele pode sim, ele não precisa ser uma coisa frustrante, ele não precisa ser uma coisa que vai tirar a diversão de todo mundo, né? TPK ele pode ser uma experiência renovada, ele pode levar o grupo a uma reflexão, pode levar o grupo a pensar outras coisas, né? O grupo pode pensar, pode conversar e descobrir o que é que deu errado na estratégia deles. Será que eles arrancaram um pedaço de carne maior do que eles conseguem mastigar? Será que foi só os dados? Será que foi a estratégia deles que foi ruim? Né? Os jogadores eles podem criar alguma coisa juntos, por exemplo, para criar novos personagens ou um plano para resgatar os personagens antigos, né? Isso pode acabar sendo mais divertido do que o jogo, do jeito que tinha sido planejado anteriormente. E o mais importante, que é o que eu não vejo com frequência, é que os jogadores aprendam com o TPK e aprendam que o trabalho de equipe nessa questão, trabalho de equipe, estratégia, planejamento e execução, obviamente, né? É muito mais importante do que você criar um combo na tua ficha para ficar com defesa 35 ou causar 8d8 de dano com ação livre, tá? É isso. Bom, tem muitas histórias do TPK ao longo dos anos, né? Mas teve uma que eu achei, assim, bem interessante. Era uma dungeon subterrânea. Aliás, toda dungeon é subterrânea, né? Ficou meio bobo essa parte. Os jogadores estavam numa dungeon, que era uma cidadela anã, que tinha tido um encontro amoroso com um vulcão. E tinha muitos desses elementos vulcânicos na masmorra, né? E um deles, uma das salas, era uma sala simples, era uma sala de passagem. Eles entravam por uma porta e saíam pela outra. No meio, era uma sala retangular, 4,5 metros de largura por 9 metros de comprimento, eu lembro perfeitamente. Do outro lado da sala tem um rack de armas. Não tem nada útil mesmo, mas se você procurasse direitinho, você encontrava uma espada em boas condições. Não era mágica nem nada, mas estava em boas condições, né? E do outro lado do rack, perto da porta, tinha se formado um fosso de lava natural.
Cara, esses jogadores ficaram loucos com esse fosso de lava. Eu nunca vi um negócio desse. Um deles pensou que era uma ilusão, pulou dentro. Aí o outro disse, não, isso deve ser uma lava mágica, eu vou beber. E o mago achou por bem, achou que era um monstro que estava destruindo os amigos dele, controlando mentalmente, e resolveu tacar uma bola de fogo a queima-roupa num fosso de lava. Pode TPK na hora, velho. Eu encontro essa galera hoje em dia, isso foi lá em Fortaleza, encontro essa galera hoje em dia, a gente morre de rir, cara. Que é isso? O que a gente tinha na cabeça naquele tempo? Bom, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, que podem demorar um pouco, né? Você sabe como é que é as coisas por aqui. E lembre-se, no RPG até mesmo a derrota pode ser uma oportunidade para a gente contar histórias incríveis. Até a próxima. Vida longa ao RPG.